Capítulo 5. Bata de frente com as merdas que ouvir. Seja civilizado. Tanto quem mente quanto quem fala a verdade atuam em campos opostos do mesmo jogo, por assim dizer. Cada um reage aos fatos como os entende. Embora a reação de um seja guiada pela autoridade da verdade, enquanto a reação do outro desafia essa autoridade e se recusa a satisfazer suas exigências. O falador de merda as ignora como um todo. Ele não rejeita a autoridade da verdade, como faz o mentiroso, e opõe-se a ela. Simplesmente não lhe dá a menor atenção. Em virtude disso, falar merda é um inimigo muito pior da verdade do que mentir. Harry G. Frankfurt. Sou grata a Carl Jung por nos lembrar que o paradoxo é um dos nossos bens espirituais mais preciosos, porque sem esse lembrete eu provavelmente ficaria puta da vida com essa prática específica do verdadeiro pertencimento. Eu amo a ideia de bater de frente com as merdas que ouvimos e também acredito em civilidade. Só acho muito difícil combinar os dois. Neste capítulo, vamos investigar a fundo o que estimula essas merdas, que forma costumam tomar e como nos mantemos civilizados quando já estamos atolados nela. Merdas. Harry Frankfurt é professor emérito de filosofia na Universidade de Princeton. Passou sua carreira lecionando e ensinando em Yale, na Rockefeller e na Ohio State. Em 2005, publicou o livro Sobre Falar Merda. É um estudo bem curto sobre a natureza das merdas que circulam por aí, como se diferenciam da mentira e por que todos acabamos falando uma merda ou outra também. Chamaram a minha atenção 3 detalhes que Frankfurt aponta em seu livro, e ainda como esses detalhes refletem tão bem o que encontrei com os participantes da pesquisa. Quando falaram sobre seus esforços para manter a autenticidade e a integridade ao entrarem em debates e discussões tomados por emoções, no lugar da compreensão compartilhada dos fatos. O primeiro insight é a diferença entre mentir e falar merda, explicada na citação de abertura deste capítulo. Vale pensar no ato de mentir como uma afronta à verdade, e no de falar merda como rejeição indiscriminada da verdade. O segundo é a vantagem de reconhecer quantas vezes falamos merda por nos sentirmos obrigados a tratar de temas que não entendemos. Frankfurt explica como a convicção geral que muitos de nós temos sobre a necessidade de comentar ou dar pitaco em cada assunto do nosso planeta, leva a níveis crescentes de falação de merda. É uma loucura para mim que tantos de nós achemos necessário ter uma opinião formada sobre tudo, desde o que está acontecendo no Sudão e no Vietnã até os efeitos da mudança climática na Holanda e na política de imigração da Califórnia. Também sou culpada disso. Não lembro uma vez no ano passado que alguém me perguntasse sobre um assunto e eu não tenha soltado ali uma opinião. Mesmo quando não sabia muito sobre o assunto para contribuir ou mesmo papear, eu me amparava em debates ideológicos partindo do que imaginava que o meu eu pessoal pensava daquilo. Também não lembro uma vez do ano passado que eu tenha perguntado a alguém sobre um assunto e recebesse a resposta: na verdade, não sei muito bem o que está acontecendo por lá, mas me fale sobre isso, por favor. Nem nos damos mais ao trabalho de demonstrar curiosidade. E isso porque, em algum lugar, alguém do nosso lado terá um posicionamento. Numa cultura como do ter que se adaptar, em casa, no trabalho ou na nossa comunidade mais ampla, ser curioso é visto como uma fraqueza e questionar representa antagonismo, em vez de valorizado como aprendizado. Por fim,
Frankfurt declara que a disseminação contemporânea da falação de merda tem ainda uma origem mais profunda. O fato de sermos céticos e de negarmos a possibilidade de saber a verdade de como as coisas realmente são. Ele argumenta que, quando desistimos de acreditar que existem verdades concretas que podem ser conhecidas e ainda conhecimentos observáveis, compartilhado, nós desistimos da noção de investigação objetiva. É como se todos simplesmente dessemos de ombro e disséssemos: tanto faz, é muito difícil chegar à verdade. Então, se eu disser que é verdade, já está bom. A astuta observação de Frankfurt quanto ao que isso nos leva parece profética em 2017. Ele declara que, ao decidirmos que não faz sentido tentarmos ser fiéis aos fatos, simplesmente recorremos a ser fiéis a nós mesmos. Esse, para mim, é o berço de uma das maiores e mais problemáticas merdas do nosso tempo: o argumento, ou você está conosco ou contra nós. Se você não está comigo, então é meu inimigo. Como falei brevemente antes, um dos maiores estimulantes da categorização atual é a proliferação da crença de que ou você está conosco ou contra nós. Essa é uma frase dramática que ouvimos sair da boca de todos, de políticos a heróis e vilões de filmes, com regularidade. É um dos mais eficazes categorizadores políticos e, em 95% das vezes, uma interpretação comovente e apaixonada de um monte de merda, bem intencionada ou não. Benito Mussolini usou e abusou da frase ou com nós ou contra de nós, ou você está conosco ou contra nós. Nas semanas seguintes ao 11 de setembro, tanto George W. Bush quanto Hillary Clinton disseram aos cidadãos do mundo que ou eles estavam conosco na luta contra o terrorismo ou contra nós. Bush foi ainda mais longe, declarando: cada nação em cada região tem agora uma decisão a tomar. Ou estão conosco ou estão com os terroristas. Isso está também em nossas histórias. Em Star Wars, A Vingança de Sith, Darth Vader diz a Obi-Wan Kenobi: se você não está comigo, então é meu inimigo. Costumamos usar o comigo ou contra mim em momentos de significativo estresse emocional. Nossa intenção pode não ser a de manipular, apenas reforçar a ideia de que estamos numa situação em que a neutralidade pode ser perigosa. Eu, aliás, concordo com essa ideia. Uma das minhas citações inspiracionais vem de Elie Wiesel. Sempre temos que escolher lados. A neutralidade beneficia o opressor, nunca a vítima. O silêncio encoraja o torturador, nunca o torturado. O problema é que o apelo emocional muitas vezes não se baseia em fatos e ataca nossos temores de não pertencer ou sermos vistos como errados ou parte do problema. Precisamos questionar como os lados são definidos. Essas são mesmo as duas únicas opções? O enfoque está correto para esse debate ou é tudo um monte de merda? Na filosofia, ou você está conosco ou contra nós, é considerado uma falsa dicotomia ou falso dilema. É uma jogada para forçar as pessoas a tomarem partido. Se alternativas existem, e elas quase sempre existem, essa afirmação está factualmente errada. Ela transforma uma abordagem tomada pela emoção
em pertencimento a ser usado como arma. E isso sempre beneficia a pessoa que está jogando a pólvora e acenando com aquelas escolhas forçadas e falsas. A capacidade de pensar para além de situações do tipo ou isso ou aquilo é a base do pensamento crítico, mas ainda assim exige coragem. Explorar a curiosidade e questionar só acontecem fora dos nossos bunkers de certeza. Para a maioria de nós, mesmo que a máxima do conosco ou contra nós soe um pouco como um simplismo cheio de merda, ainda é a mais fácil e seguro escolher um dos lados. O argumento é construído de forma a existir apenas uma opção concreta. Se ficarmos quietos, somos automaticamente demonizados como o outro. A única opção verdadeira é recusar os termos do argumento, desafiando o enfoque do debate. Mas não se engane, isso é escolher a natureza selvagem. Por quê? Porque o argumento é montado para silenciar a dissidência e definir limites que sufoquem debates, discussões e perguntas. Basicamente, os recursos que sabemos levar a uma solução eficaz dos problemas. Nosso silêncio, no entanto, vem acompanhado de um custo individual e coletivo bem alto. Individualmente, pagamos com a nossa integridade. Coletivamente, pagamos com a desagregação. E pior ainda, deixamos de resolver de vez o problema. Respostas que se encoram na força das emoções, sem buscar apoio dos fatos, raramente fornecem soluções estratégicas e eficazes para as questões mais complexas. Em geral, não criamos falsos dilemas por estarmos intencionalmente falando merda. Com frequência, recorremos a isso quando ocupamos um lugar de medo, emoção aguda e falta de informação. Infelizmente, o medo, a emoção aguda e a falta de informação também fornecem o cenário ideal para o comportamento incivilizado. É por isso que o ciclo de falação de merda e incivilidade pode se tornar infinito. Civilidade. É mais fácil nos mantermos civilizados quando combatemos a mentira do que quando batemos de frente com as merdas que ouvimos. Quando falamos merda, não pensamos na verdade enquanto ponto de partida compartilhado. Isso torna o raciocínio escorregadio e nos deixa mais inclinados a espalhar a atitude da falação de merda, que é: a verdade não importa, só importa o que eu acho. Vale ter em mente o princípio de assimetria da merda de Alberto Brandolini, ou que também é conhecido como Lei de Brandolini. A quantidade de energia necessária para refutar merdas é de uma ordem de grandeza maior do que a utilizada para produzi-las. Às vezes, confrontar publicamente é desnecessário, porque surge uma expectativa de amenizar, como um elogio forçado demais, ou, no caso da minha família texana, uma história da carochinha sobre andar até a escola, ladeira acima, e então de volta, debaixo de neve, puxando um burro. Mas quando as apostas estão altas e precisamos bater de frente com as merdas que ouvimos, conheço duas práticas que aumentam a sua eficácia. Em primeiro lugar, inicie a abordagem com generosidade, quando possível. Não presuma que as pessoas tenham algum juízo e só estejam sendo maldosas ou mesquinhas. Em discussões mais acaloradas, podemos sentir vergonha de não termos uma opinião formada, e esses sentimentos de não ser o bastante podem nos fazer desandar a falar merda numa conversa. Também podemos crer que estamos partindo de dados concretos para responder
e nem imaginar que não temos nada para validar o que dissemos. Além disso, podemos ficar tão reféns da nossa dor e do nosso medo que a verdade e o fato passam a representar um papel secundário diante dos apelos emocionais por compreensão ou concordância. Generosidade, empatia e curiosidade, exemplo, onde você foi que leu ou ouviu isso? Podem nos levar longe em nossos esforços para questionar o que estamos ouvindo e apresentar fatos. A segunda prática é a da civilidade. Encontrei uma definição do Institute for Civility in Government que reflete bastante o que os participantes da pesquisa disseram sobre o tema. Os cofundadores do Instituto, Cassandra Denk e Thomas Speff, escrevem: a civilidade acolhe e cuida da identidade, das necessidades e das crenças de uma pessoa, sem com isso desagradar as outras. Civilidade é discordar sem desrespeitar, buscando um denominador comum como ponto de partida para o diálogo sobre as diferenças. Ouvindo para além das preconcepções e ensinando os outros a fazer o mesmo. Civilidade é o trabalho árduo de se manter presente, mesmo entre aqueles com quem temos divergências profundas e acirradas. Ela é política por ser um pré-requisito necessário para a ação cívica, mas também é política por negociar o poder interpessoal de tal forma que a voz de todos seja ouvida e ninguém seja ignorado. Pensando no que já investigamos sobre as merdas que ouvimos, as falas dicotômicas e a civilidade, vamos dar uma olhada em duas histórias verídicas. A primeira fala de uma experiência em que me vi numa situação de conosco ou contra nós, sobre uma questão bem controversa, e tive que lutar muito para continuar civilizada no meio das merdas ditas. A segunda é uma história de como virei refém de uma merda que eu mesma disse e acabei empurrando o meu grupo para a ideia do ou vocês estão comigo ou contra mim. O que aprendi com essas duas experiências me transformou. Meias com aquecimento a pilha. Eu sabia exatamente o que queria para o meu aniversário de 14 anos. Chega de suéteres da Bobby Bronx, de pedras de estimação, de pôster de Leif Garrett ou de meias com dedos. Eu estava pronta para uns bons presentes de adolescentes. Minha lista incluía o meu próprio kit de bobs térmicos da marca Clairol, aquele com uma tampa de plástico que virava uma maleta com alça. Some Girls, dos Rolling Stones. Eu tinha emprestado o meu para uma amiga, e seu irmão mais velho o vendeu para comprar cerveja. Uma calça jeans da Gloria Vanderbilt e um par de sapatos da marca Candice. Aquele de salto alto trançadíssimo e fáceis de pôr que todas as garotas descoladas tinham. Ganhei os bobs térmicos, um jeans da Lee e um substituto do meu álbum dos Rolling Stones. Meus pais sugeriram que eu arranjasse um emprego se quisesse os jeans da Gloria Vanderbilt ou da Jordache, e que eu procurasse novos pais se quisesse usar Candice antes dos 20. Antes que eu pudesse voltar para o meu quarto e colocar Beats of Burden no máximo, meus pais me surpreenderam com outro presente. Dava para ver pela caixa que não era da Candice, mas o entusiasmo do meu pai era contagiante, então rasguei o embrulho bem ansiosa. Meias com aquecimento a pilha. Grandes meias de lã cinza com aquecimento a pilha. Eu devia estar chocada, porque meu pai disse: acorda, filhota, é para o abrigo de observação, assim seu pé não fica mais gelado.
Eu me senti péssima. Vi na mesma hora que nunca ia precisar daquelas meias, mas não sabia como dizer isso ao meu pai. Eu não queria mais saber de caça. Em todas as nossas saídas, nunca cheguei a atirar num cervo. Eu simplesmente não conseguia me dispor a isso. Até rolava caçar pombas ou codornas, mas eu nunca ia atirar num cervo. Então, para mim, as nossas viagens de caça se resumiam a dias longos em abrigos de observação congelantes e noites frias em sacos de dormir junto com todos os primos. Nunca voltei a ir com eles nem usei aquelas meias, mas hoje percebo o espaço que a caça ocupou na minha vida enquanto eu crescia. Mesmo depois que parei de ir, ainda senti a animação e a expectativa tomando conta lá de casa com o início das várias temporadas. Essas datas eram partes do ritmo da nossa família, como os aniversários e feriados, e sempre tínhamos familiares e amigos visitando e maravilhosos banquetes. Meu pai levava muito a sério toda essa história de caça. Você só podia atirar no que estava liberado pela sua licença de caçador, e era terminantemente proibido atirar em algo que você não planejasse comer. Essas eram regras inegociáveis lá em casa, escrita em pedra. Ele não ligava para caça esportiva nem nada do tipo. Em compensação, éramos quase como um restaurante com um menu monotemático. Bife de veado, linguiça de veado, ensopado de veado, charquê de veado, hambúrgueres de veado. Nada melhor do que quando os caçadores voltavam dos arrendamentos de caça e 20 ou 30 cabeças se enfiavam na nossa casa ou no da minha tia para processar a carne, fazer tamales, contar histórias e rir. Meu pai é o caçula de 6 irmãos e tenho 24 primos de primeiro grau. Eram muitas bocas para alimentar. Caça e pesca eram atividades tão práticas e necessárias quanto divertidas para a maioria de nós. Todos tínhamos armas, ganhávamos pistolas pneumáticas de munição bebê no segundo ou terceiro ano do fundamental e rifles no quinto ano, quando a maioria de nós começou a caçar. Segurança com arma de fogo não era brincadeira. Inclusive, não podíamos disparar uma arma que não soubéssemos desmontar, limpar e montar de volta. Quando se cresce caçando, você tem um entendimento bem diferente sobre a realidade das armas. Não é um videogame. Você sabe e sentiu exatamente do que elas são capazes. Para o meu pai e as pessoas com quem caçávamos, a reação diante das armas automáticas e das grandes armas que as pessoas hoje em dia tratam como brinquedo era simples. Quer atirar com esse tipo de arma? Ótimo, é só se alistar nas Forças Armadas. Agora que sou mãe, olho para trás e vejo que igualmente poderosa era a combinação entre as nossas regras familiares sobre caça e arma e o fato de que não deixavam assistir a nenhum tipo de violência na TV. Só fui ver um filme com classificação PG com a orientação dos meus pais aos 15 anos de idade. A ideia de romantizar a violência estava descartada. Não tínhamos videogames violentos naquela época, mas até imagino o que meu pai teria achado deles. Eu amava e me orgulhava dessa parte da história da minha família. E como a maioria das crianças, supus que todos os que foram criados numa cultura de caça e armas haviam crescido sob as mesmas regras. Mas, quando fiquei um pouco mais velha, percebi que isso não era verdade. Conforme as leis sobre a posse de armas passaram a girar cada vez mais em torno de interesses políticos e polarizações, fiquei mais cética diante do lobby das armas. Observei a NRA, a Associação Nacional de Rifles, deixar de ser uma organização ligada a programas de segurança, insígnias de mérito e torneios de tiro
ao prato para a caridade e virar algo que eu não reconhecia. Por que estavam se posicionando como se representassem famílias como as nossas, se não colocavam limites ou parâmetros para a posse responsável de armas? Apesar das minhas crenças, minha família começou a apoiar o lobby das armas, enquanto muitos dos meus amigos e colegas começaram a desprezar toda e qualquer posse de armas. Logo percebi que não tinha lar ideológico ou comunidade sobre esse assunto. Não contava com a linguagem da natureza selvagem para descrever quão solitário eu me sentia com isso, mas definitivamente foi e é selvagem. No final do ano passado, eu conversava com um grupo de pessoas num evento e mencionei que meu pai e eu estávamos ansiosos para ensinar meu filho a atirar em pratos. Uma mulher ficou horrorizada e falou: "Muito me espanta que você seja um amante de armas. Você não parecia fazer o tipo da NRA." Se você leu o comentário dela como agressivo e ácido, então transcrevi com precisão. Havia desprezo e desgosto no rosto dela. Eu respondi: "Não tenho certeza do que você quis dizer com amantes das armas ou o tipo da NRA." Ela se endireitou na cadeira e rebateu: "Se está ensinando seu filho a atirar, imagino que você apoie a posse de armas e a NRA." Ali estava a falsa dicotomia. Se eu apoio a posse de armas, estou apoiando a Associação Nacional de Rifles, mas de jeito nenhum não caio nessa. De todas as organizações lobistas que analisei nos últimos 20 anos, nenhuma usou melhor o medo e as falsas dicotomias do que a NRA. Sua retórica atual lança a mão do abominável, eles, e bate o tempo todo na tecla do nós contra eles. Que qualquer um possa comprar qualquer tipo de arma e munição, quando e onde quiser. Senão, eles vão arrombar a sua porta, pegar suas armas, destruir sua liberdade, matar aqueles que ama e acabar com o modelo americano. Eles estão atrás de nós. Eles estão vindo. Esse é o maior monte de merda que já ouvi desde que me disseram: se você tem uma arma, qualquer arma, pode muito bem ser o próximo a apertar o gatilho num daqueles horríveis tiroteios em massa. Não e não. Respirei bem fundo para não perder a cabeça, sorri e respondi: você acertou uma das suas duas suposições. Eu realmente apoio a posse responsável de armas. Não apoio de jeito nenhum a NRA, só por apoiar a posse responsável de armas. Ela parecia zangada e confusa. Mas com tantos tiroteios nas escolas, não entendo por que você não apoia o controle de armas. Por favor, querida, eu apoio 100% as leis de armas de fogo defendidas pelo senso comum. Acredito na checagem de antecedentes e num período de espera após a compra. Não acho que devesse ser legalizada a venda de armas automáticas, de carregadores alongados ou de balas perfurantes. Não acredito no porte em universidades. Nessa hora, ela estava bem raivosa e estourou: ou você apoia armas ou não apoia. Como eu já vinha trabalhado nesse livro, falei o que senti a minha vida toda, mas tinha medo de dizer ou não sabia como. Juntei a maior empatia possível e disse: sei que esse é um tema difícil e perturbador, mas acho que você não está me escutando. Eu não vou participar de um debate em que esse problema acabe reduzindo a ou você apoia as armas ou não apoia. Ele é importante demais. Se quiser conversar um pouco mais sobre isso, eu ficaria bem feliz. E não vou me chocar se descobrirmos que sentimos raiva e medo pelos mesmos motivos.
A mulher pediu licença e saiu desabalada dali. Ela provavelmente me odeia. O grupinho de pessoas de pé ali conosco pode me odiar. Você pode me odiar. Quem vai saber? Nem sempre é como o final feliz de algum filme, mas eu aceito, desde que seja verdadeiro. E por que esse final funciona para mim? Eu sabia exatamente o que podia ter dito naquela hora para parecer a queridinha do grupo. Podia ter traído as minhas verdadeiras crenças e, num piscar de olhos, virar a heroína da história. Podia ter simplesmente evitado o confronto. Você não precisa ser um Sherlock Holmes para saber que todos naquele grupo eram contrários a armas e também há no mínimo conversas desconfortáveis sobre o assunto. Eu também podia ter escolhido ficar calada, ou podia ter perdido a cabeça. Em vez disso, eu pertenci a mim mesma. Fiz o melhor que pude para rechaçar o argumento, ou isso ou aquilo. Escolhi me firmar em um campo aberto, longe da segurança do bunker ideológico daquele espaço. E agi com decência. Fui respeitosa com ela e comigo mesma. Eu me senti sozinha na natureza selvagem, mas tudo bem. Podem não ter gostado de mim e isso não foi tão legal, mas eu resisti na minha integridade. E talvez o grupo tenha se sentido traído pela minha resposta ou pela minha vontade de entrar num assunto difícil, mas ainda assim, e isso é o mais importante, eu não me traí. Saber que é possível avançar sozinho pela natureza selvagem, que é possível permanecer fiel às próprias crenças, confiar em si mesmo e sobreviver. Isso é o verdadeiro pertencimento. Chefe de gabinete. A maioria das pessoas fica surpresa ao saber que, além da minha pesquisa, eu cuido de 4 empresas e trabalho com uma equipe de cerca de 25 pessoas. Tem a The Brave Leader, The Daring Way, The Marble Jar Store e a nossa organização Guarda-Chuva, a Brené Brown Education and Research Group. Tem uma equipe que gerencia as minhas palestras, outra que conduz o The Daring Way, nosso programa de treinamento para os trabalhadores, uma que coordena todo o nosso trabalho voluntário e o pro bono, e outra que administra a nossa loja, líderes que supervisionam o nosso programa de estágio. Em serviço social, uma equipe de experiência do consumidor, pesquisadores, uma equipe que desenvolve e produz conteúdo digital e um grupo principal que lida com o nosso trabalho de missão e de operações. Nossa missão é tornar o mundo um lugar mais corajoso ao fazer o trabalho que amamos, com pessoas com as quais nos importamos de uma forma alinhada com os nossos valores. Sempre que entro nos nossos escritórios, me pergunto como tive a sorte de contar com uma equipe que acredita de maneira tão profunda no nosso trabalho e também um no outro. Passo a maior parte do tempo com o pessoal da diretoria, que consiste em Charles, nosso diretor financeiro, Murdoch, meu gerente, e Suzane, nossa presidenta e diretora de operações. Pouco mais de um ano atrás, eu estava imersa nas pressões da escrita, viajando para palestras e aulas, tentando dirigir as operações cotidianas destes empreendimentos e ainda pesquisando, que o pessoal da diretoria convocou uma reunião extraordinária de emergência com Galveston para ver se chegávamos a uma solução para o que claramente se mostrava uma situação insustentável. As coisas estavam desmoronando tão rápido que Steve saiu mais cedo do trabalho e se juntou a nós pelo resto do dia. Ele queria ter certeza de que algo ia mudar e sabia que delegar e desapegar eram grandes dificuldades minhas. Eu me sentia como se 5 minutos antes eu fosse uma pessoa com um livro e um blog, e de repente eu tivesse me tornado diretora executiva e presidenta. Foi muita coisa,
rápido demais e eu estava perdida. Éramos 12, incluindo os 4 membros do pessoal da diretoria, ali em Galveston. Tínhamos 3 itens norteadores da nossa reunião. 1. Fazer uma lista ampla de tudo o que eu estava fazendo para entendermos melhor o que eu podia passar para os outros. 2. Bolar uma estratégia para impedir que eu me afogasse. E 3. Passar a limpo todas as ideias, planos e estratégias que eu tinha na cabeça, para avaliarmos o que era importante e o que não era. Cerca de 2 horas depois, alguém sugeriu que uma solução para todos esses problemas podia ser trazer alguém para servir num cargo como o de chefe de gabinete. É claro que quando ouço chefe de gabinete, tudo que consigo pensar, Leo McGarry, chefe de gabinete do presidente Battley em The West Wing, nos bastidores do poder. No começo eu ri, mas em poucos minutos todo mundo ficou animado com a ideia e eu comecei a me sentir esperançosa. Meia hora de discussão depois, um dos membros da equipe se ofereceu para assumir essa posição e senti mais alívio e animação do que no ano inteiro. Fiquei até um pouquinho emocionada. Eu estava me inclinando bastante para essa ideia. E quando faço isso, as pessoas em volta logo percebem. Sou uma pessoa apaixonada e intensa. E apesar de amar boas piadas e chorar de tanto rir, a maioria dos que me conhecem bem me descreve como uma pessoa bastante séria. Fiquei magoada da primeira vez que ouvi alguém me descrever assim. Sempre me vi como espirituosa e brincalhona, feito a Meg Ryan em Surpresas do Coração. Quando enfim chequei com Steve a realidade da minha dismorfia de personalidade, ele confirmou. Gentil e engraçada? Sim. Espirituosa e brincalhona? Não. Séria? Quase sempre. Minha equipe dividiu comigo o feedback de que, às vezes, quando me empolgo demais com uma ideia, é como entrar num túnel de vento da Brené. Eles dizem que é difícil se manter de pé, e mais ainda se pronunciar. Essa função de chefe de gabinete me soava como um colete salva-vidas, e ali virei a sua maior defensora. Lá vem o túnel de vento. Olhei para o grupo e disse: isso vai mudar tudo. Por mim, começamos agora mesmo. Para que esperar? Notei um resquício de preocupação nos rostos da diretoria, mas estava me sentindo temporariamente livre do desespero, e foi um sentimento tão bem-vindo que não liguei muito para a pouca reserva que vi. Respirei fundo e disse: ou tentamos isso a partir de agora, ou fingimos que tudo será diferente amanhã, mesmo sabendo que não vai acontecer. A sala ficou em silêncio por uns instantes. Virei uma nova página no meu diário e escrevi: chefe de gabinete. No alto, criando uma lista numérica na lateral. Ali eu ia informar todas as responsabilidades que seriam repassadas para essa nova pessoa, para eu ter pelo menos um pouco da minha vida de volta. Quando olhei para cima por um breve segundo, Suzane estava com as mãos erguidas. Eu sorri porque parecia engraçado que ela tivesse levantado a mão em vez de falar. Olhei para ela e disse: sim, Suzane. Seu rosto estava vermelho, mas seus olhos e voz eram firmes. Quero lembrar a todos nessa sala, principalmente o pessoal da diretoria, de que tomamos a decisão de nunca contratar alguém ou reatribuir funções em reuniões de grupo. Nós nos comprometemos a agir com mais calma e discutir os detalhes num grupo menor antes de tomar qualquer decisão dessas. Aquela sensação de esperança e possibilidade desapareceu na hora. Steve me diria mais tarde que nunca tinha visto na vida alguém murchar tão visivelmente. Eu só encarava Suzane. Minha decepção foi logo se transformando em raiva.
Antes que eu dissesse uma única palavra, Suzane acrescentou: Não acho que as opções se resumam a tomar essa decisão agora ou fingir que nunca será diferente amanhã, quando sabemos que não vai acontecer. Vamos trabalhar nisso até resolvermos, mas acredito no comprometimento da nossa equipe para não tomarmos decisões em circunstâncias assim. Pedimos um intervalo e eu fui para o banheiro e chorei. Estava tão cansada, desesperada por ajuda e apoio. E, depois de uma mini crise de 5 minutos, também profundamente grata a Suzane, ela tinha razão. Eu odiava ter que abrir mão da pílula mágica, mesmo cheirando a merda como eu sabia que estava. Tempos desesperados exigem medidas desesperadas, e medidas desesperadas costumam ser fertilizadas com merda. Quando saí do banheiro, Suzane estava à minha espera. Agradeci por ter sido tão corajosa, e ela reforçou que sabia que a situação atual era ruim para mim, ruim para o nosso trabalho, ruim para todos, e que isso precisava mudar. Prometeu que juntos encontraríamos um novo processo de trabalho. Suzane até hoje descreve aquele momento como um dos mais difíceis do tempo que trabalhamos juntas. Para ela, questionar a minha decisão foi pura natureza selvagem. Ela se sentiu sozinha, vulnerável e assustada. E, de fato, ela se viu completamente sozinha ao erguer a mão naquela reunião. Da minha perspectiva, foi o dia em que percebi que podia confiar nela para tudo. Promovi Suzane à presidência do Brené Brown Education and Research Group, onde ela dirige as operações cotidianas desses empreendimentos. E ela arrasa. Foi com essa experiência também que a nossa equipe começou a entender a importância de criarmos uma cultura em prol do verdadeiro pertencimento. Se os líderes realmente querem que as pessoas mostrem a cara, opinem, assumam riscos e inovem, precisamos criar culturas em que elas se sintam seguras, onde sua fala não ameace o seu pertencimento e elas recebam apoio ao decidir desbravar a natureza selvagem. Se firmar sozinha e bater de frente com as merdas que escutam. É fácil subestimar a importância da civilidade no trabalho, mas pesquisas recentes mostram a que ponto a incivilidade pode incapacitar equipes e organizações. Christine Port, professora associada de administração da Universidade Georgetown, escreve o seguinte: a incivilidade pode fraturar uma equipe, destruindo a colaboração, estilhaçando a segurança psicológica de seus membros e comprometendo sua eficiência. Comentários depreciativos e humilhantes, insultos e outras atitudes rudes podem abater convicções, destruir a confiança no outro e erodir a prestatividade, mesmo naqueles que nem sequer são o alvo de tais atitudes. Ela cita sua própria pesquisa e outros estudos que demonstram como implementar e reforçar padrões de civilidade proporciona equipes mais funcionais e de alto desempenho. Tive a oportunidade de entrevistar o treinador de futebol americano Peter Carroll, do Seattle Seahawks, para essa pesquisa. Quando perguntei quais os desafios de conceber uma cultura organizacional de verdadeiro pertencimento, ele ofereceu o que acredito ser um insight profundo sobre coragem para liderar. Sem dúvida, é mais fácil gerenciar uma cultura de ter que se encaixar. Você define os padrões e as regras, lidera na base do aceite ou cálice, mas com isso perdemos boas oportunidades. Sobretudo, de ajudar os membros do seu time a descobrir um propósito. Ao forçar uma cultura do encaixe, a gente perde a chance de ajudar os outros a descobrir seu anseio próprio.
o que está vindo de seus corações. Liderar pelo verdadeiro pertencimento é criar uma cultura que celebre a singularidade. O que melhor serve a um líder é compreender os principais esforços dos seus jogadores. Meu trabalho como líder é identificar seu talento ou sua contribuição singular. Um líder forte faz os jogadores acreditarem profundamente em si mesmos. Palavras como armas. Às vezes, a civilidade surge na forma de respeito e generosidade. Recentemente, dei uma aula virtual com a doutora Harry Lenner sobre como oferecer um pedido de desculpas verdadeiro e sincero e também como aceitá-lo. A aula acabou comigo. Por mim, transmitiríamos esses ensinamentos pelas ondas de alguma emissora de TV alternativa, para que o país inteiro pudesse aprender essas habilidades. Precisamos muito delas. Quando Harry me convidou para esse exercício de ouvir e pedir desculpas, sem ressalvas ou exceções, aprendi que, num conflito, prefiro estar certa a estar conectada e dedicada ao meu relacionamento. Eu quero vencer, eu amo estar certa. Essa necessidade de estar certo é amplificada quando nos sentimos hostilizados e atacados. Um exemplo cultural disso é a ideia do politicamente correto. A história desse conceito é tão louca e desregrada quanto as atuais conversas sobre o assunto. A esta altura, a expressão está com uma carga tão pesada que, para mim, faz mais sentido falar em linguagem inclusiva. Pelo que já aprendemos sobre a desumanização, acredito que a linguagem inclusiva seja de extrema importância, além de absolutamente gratificante e funcional para a civilidade. Costumamos nos posicionar diante dos grandes debates políticos, quando envolvem temas como nomes de agremiações locais, e acabamos ignorando instâncias cotidianas igualmente depreciativas. Por exemplo, digamos que você tenha sido diagnosticado com ansiedade e seu filho tenha transtorno de déficit de atenção. Como você se sentiria se por acaso ouvisse seu médico dizendo: "Isso, meu transtorno de ansiedade chega às 14, depois atendo o garoto TDA e vou para casa"? Os defensores da linguagem inclusiva dirão que você não é o seu diagnóstico, você é uma pessoa com ansiedade. Isso interessa a todos nós. Ninguém quer se sentir reduzido. O problema no movimento da linguagem inclusiva é quando usam a linguagem certa como uma arma para constranger ou depreciar os outros. Isso apareceu repetidas vezes na pesquisa. Até mesmo ferramentas de civilidade podem se tornar armas se a intenção for essa. Vou compartilhar algumas histórias aqui. A primeira delas é sobre um jovem de 20 e tantos anos que me contou que dirigiu da sua casa em Los Angeles até Newport Beach para visitar os seus pais. Durante essa viagem matinal, ele decidiu ser mais paciente e tolerante com o pai. Os dois tinham um antigo histórico de não se darem muito bem. Na tarde em que o jovem chegou, ele estava na cozinha, batendo papo, quando perguntou ao pai: "Como vão os novos vizinhos?" Seu pai respondeu: "A gente gosta bastante deles. Já vieram jantar aqui umas 2 vezes e ficamos amigos. Na semana que vem, eles vão cozinhar. São orientais. E ela vai fazer seus bolinhos especiais. A sua mãe está bem animada." O jovem me disse que criticou o pai na mesma hora. "Orientais? Meu Deus, pai! Está brincando? Racista, hein?" Antes que o pai pudesse responder, o filho continuou: "Oriental é racista demais. Você pelo menos sabe de onde eles são? Não existe um país chamado Oriente. Que vergonha!" Ele me disse que, em vez de comprar a briga, seu pai ficou na cozinha de cabeça baixa.
Quando enfim encarou o filho, ele estava com lágrimas nos olhos. Desculpe, meu filho. Não sei bem o que fiz ou deixei de fazer para você ficar com tanta raiva. Eu não acerto uma com você. Nada que faço e digo é bom o bastante. Completo silêncio. Então seu pai disse: Eu até ficaria para você mostrar como sou babaca, mas estou levando a vizinha que eu supostamente odeio para buscar o marido na cirurgia da catarata. Ela não sabe dirigir e hoje cedo ela pegou um táxi. Na entrevista, o jovem me disse que não soube mais o que fazer ou dizer, então foi embora antes que o pai saísse da cozinha. A segunda história aconteceu comigo. Eu estava dando um curso de meio-dia de duração sobre resiliência à vergonha. Ah, que ironia! E tinha cerca de 200 pessoas na plateia. Na metade do horário, fizemos um rápido intervalo. Eu estava repassando minhas anotações quando uma mulher se aproximou e disse: Não sei explicar o quanto você me magoou hoje cedo. Fiquei chocada. O tempo começou a desacelerar e fui entrando em visão de túnel. Minha reação típica à vergonha. Antes que eu sequer abrisse a boca, ela continuou: O seu trabalho mudou a minha vida, salvou meu casamento e formou os meus filhos. Eu vim aqui hoje por você ser uma professora importante na minha vida. Mas aí, 15 minutos depois de começar, descubro que você é antissemita. Eu confiei em você e você se mostrou uma fraude. Tempestade de merda da vergonha em tamanho família. Pesadelo se concretizando. Tudo que consegui responder foi: Não estou entendendo. Ela insistiu. Você falou na sua história que se sentiu muito gypsy, enganada, ciganeada. A ficha ainda não tinha caído. Mais uma vez respondi: Não estou entendendo. Ela passou a falar mais alto: Gypsy, gypsy, gypsy. Você não sabe? Como acha que se soletra essa palavra? Era uma pergunta estranha, mas eu estava tão enfiada no buraco da vergonha que nem consegui dizer algo útil como: Entendi que você está chateada. Vamos conversar sobre isso? Parei por um momento para repetir a palavra na minha cabeça e descobri que outra remotamente parecida eu poderia usar de referência. A única que me veio à mente foi a manteiga de amendoim GIF. Claro, Jipped. Ela gritou: Não! Se escreve assim. O certo é Jypped, como em gypsy, cigano. É um termo antissemita que degrada os ciganos. Eu não fazia ideia. Minha mente estava descontrolada. Será que eu estava num daqueles cenários de pesadelo em que a verdade vinha à tona e eu não tinha como impedir? Eu odiava mesmo os ciganos? Será que eu estava disfarçada de assistente social politicamente correta, mas no fundo nutria sentimentos de ódio por ciganos? Não, eu não sabia mesmo, não fazia a mínima ideia. Imagino que o olhar no meu rosto tenha dito àquela mulher que eu não estava mentindo, porque então ela disse: Ah, meu Deus, você não sabia. Você não falou aquilo de propósito. Falou? Nessa hora eu já estava chorando. Sinto muitíssimo, eu não sabia, me desculpe, expliquei. Ela me abraçou e conversamos sobre aquilo por mais alguns minutos. Quando todos voltaram, expliquei o que havia aprendido e me desculpei por ter usado aquela palavra. Mas, sinceramente, aquela foi uma tarde perdida. Para o jovem que visitava o pai, teria sido fácil dizer: Então, pai, as pessoas não estão mais usando o termo oriental. A linguagem vem mudando depressa. Achei que você devia saber. Se ele quisesse ser empático de verdade, podia acrescentar algo como: Todo dia eu aprendo um pouco também. Se o meu trabalho significava tanto assim para aquela mulher, na conferência, ela podia ter me abordado a partir de uma suposição mais generosa. Não sei se você sabe, mas gypsy é um termo pejorativo.
baseado num estereótipo ofensivo dos ciganos. Eu ficaria agradecida e não envergonhada. Não sei de você, mas se eu estiver dizendo algo que magoe alguém, eu quero que me contem. Quero ser gentil e atenciosa com as minhas palavras, porque sei muito bem o quanto elas importam. Vai ser desconfortável? Sim. É frustrante ter que explicar aos outros por que suas palavras lhe causam dor? Sim. Falar sobre essas questões exige fazer uma incursão pela natureza selvagem? Sim, mas exige também que continuemos vulneráveis, o que é difícil de fazer quando transformamos palavras em armas. Braving, bater de frente com as merdas que ouvimos e praticar a civilidade são atitudes que começam com o conhecimento de nós mesmos e dos comportamentos e questões que tanto nos empurram para as nossas próprias merdas, como nos impedem de agir com civilidade. Se voltarmos ao Braving e o nosso checklist da confiança, estas situações exigem um olhar atento. 1. Limites. O que é aceitável numa discussão e o que não é? Como se define o limite se você já estiver atolado na merda? 2. Confiabilidade. Falar merda é o desistir da confiabilidade. É difícil confiar ou inspirar confiança quando se fala merda com muita frequência. 3. Responsabilização. Como nós e os outros podemos nos empenhar menos em falar merda e mais em debates francos? Menos em descarga emocional e mais em civilidade? 4. Sigilo. A civilidade honra a confidencialidade. Falar merda é ignorar a verdade e se abrir para violações de confidencialidade. 5. Integridade. Como manter a integridade ao bater de frente com as merdas que ouvimos e como fazer para conter as nossas descargas emocionais e dizer: então, não sei se essa é uma conversa produtiva. Ou, preciso estudar mais esse assunto? 6. Não julgamento. Como ficar de fora do julgamento que fazemos de nós mesmos quando o certo a dizer é: na verdade, não sei muito sobre o tema. Diga o que você sabe e qual a importância disso para você. Como não entrar no modo ganhador/perdedor e enxergar uma chance de conexão quando alguém afirma: não sei nada sobre esse assunto. 7. Generosidade. Qual a suposição mais generosa que podemos fazer sobre as pessoas à nossa volta? Que limites devem entrar em vigor para sermos mais gentis e tolerantes? Sei que a prática de bater de frente com as merdas que ouvimos, mantendo a civilidade, pode parecer um paradoxo, mas ambos são componentes profundamente importantes do verdadeiro pertencimento. Carl Jung escreveu: só o paradoxo chega perto de abarcar a plenitude da vida. Somos seres complexos que acordam todo dia e lutam para não serem rotulados e diminuídos por estereótipos e caracterizações que não refletem a nossa plenitude. No entanto, quando não corremos o risco de nos firmarmos sozinhos e nos pronunciarmos, quando as opções diante de nós nos forçam às mesmas categorias às quais resistimos, acabamos perpetuando a nossa própria desconexão e solidão. Quando nos arriscamos a fazer uma incursão pela natureza selvagem, e inclusive a nos tornarmos nossa própria natureza selvagem, sentimos a conexão mais profunda possível com o nosso verdadeiro eu e com aquilo que realmente importa.